Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Está na hora do nosso bate-papo positivo, leve e descontraído, mas é claro, sempre com o nosso compromisso de levar até você informações relevantes que vão agregar e muito no seu dia a dia. Hoje, nosso convidado aqui é para lá de especial, ele que se deslocou lá da cidade de Contagem para vir bater esse papo com a gente aqui hoje. Estou muito lisonjeado, tá, de você ter vindo. Hoje eu estou aqui com o doutor Guilherme Dirceu, ele que é filho do Armando Dirceu, da Cibele Matas de Araújo, marido da Marcela de Carvalho Palotti de Seu e pai do Antônio Palotti de Seu, talvez a sua atribuição mais importante hoje. Mas ele que também é especialista em saúde da família, endocrinologista e hormonologista. E tem várias coisas aqui, mas que há pouco tempo, há mais ou menos um ano, resolveu mudar sua vida totalmente de direção para se dedicar talvez a um propósito. Seria isso, doutor Guilherme? Exatamente. Primeiramente, é um prazer estar aqui, levando informação para vocês, passando conhecimento, disseminando ideias, difundindo eh, toda essa alegria que a gente tem de tratar, de mudar de vida, para poder mudar a sua vida com a nossa energia, com a nossa filosofia. Fico muito feliz de verdade da sua presença aqui. Você que arrumou um espaço aí na sua agenda lotada para estar batendo esse papo positivo aqui com a gente. Primeiramente, eu quero começar aqui com a pergunta que eu faço a todos: quem é o Dr. Guilherme por trás desse profissional que tem trazido tantos benefícios às pessoas? Quem é você na sua essência? O Guilherme. Sou uma pessoa muito simples, né? Eu sou médico já com uma bagagem diferente, experimentei bastante áreas dentro da medicina e tive experiências, né? Tanto das melhores quanto das piores na área e acabei me tornando uma pessoa com cada um com a sua dor, mas eu com a minha, com uma experiência e uma filosofia de tratamento terapêutico, de forma de vida, e eu quero levar para as pessoas, porque foi o que mudou a minha vida e o que eu acredito que possa mudar a sua vida também. O Guilherme é um pai, né, de família, uma família muito incrível. A gente, a gente tem uma filosofia, né, de conviver com saúde, com atividade física, dentro daquilo que a gente acredita. E eu prezo sempre mudar a vida das pessoas, mudando o ambiente, mudando a mentalidade. Eu acredito que é fundamental na nossa vida. Bom, isso. Então, o que eu te falei que a atribuição mais importante talvez seja ser pai. Você concorda com isso? Sempre falo isso com as Concordo. pessoas, por isso que eu gosto de enfatizar na apresentação. É óbvio que eu falo do currículo, mas a filiação, a paternidade, de repente aí, o matrimônio, eu acho muito interessante. Sim, eu falo que a família e o filho ele vem para despertar, né, a vontade de viver na gente. E muitas das vezes é o que faz a gente mudar na percepção que a gente tem. Muito da filosofia que eu acredito, que é a qualidade de vida, entra o ser pai, entra o cuidar, que é o que a gente adquire quando a gente passa pela paternidade, quando a gente inicia a paternidade, a gente traz essa energia, essa vontade de querer mudar para poder conviver, para poder estar presente, para poder participar e desfrutar desse momento. E se a gente não tem saúde, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue acompanhar o filho, a gente não consegue desfrutar da família, a gente não consegue ter bons momentos. E é isso que eu acredito, é isso que eu prego, é a mentalidade que eu quero que fique depois que a gente terminar essa participação. Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem 9 anos que você está na medicina? 9 anos que eu estou. E você, eu falei aqui de uma transição que você está começando agora. O que que seria essa transição? Você passou por algum período, algum problema que te levou a isso? Como é que funciona isso aí? Conta um pouco da intimidade do doutor Guilherme pra Olha, gente. essa história é uma história muito bacana. Eu sei que cada um tem a sua dor, cada um carrega, não dá para comparar e nem se deve ser comparado com outras pessoas, mas o que fez eu voltar a essa origem, né, que é uma área de atuação que eu já atuei, foi uma experiência que eu tive dentro de casa. Minha esposa é portadora da doença que chama lipedema, né? Uma doença que eu falo muito a respeito. Há pouco tempo não era conhecida, muito pouco falada. Há 4, 5 anos começou a ser disseminada, começou a ser identificada, reconhecida e começamos a identificar as causas, os porquês. E só agora que começou a desenvolver um tratamento um pouco mais eficiente. E até então, ela sofria desse problema, um ganho de peso desproporcional, causa dor física e mental, que a pessoa muitas das vezes não consegue controlar o ganho de peso, come pouco, faz atividade física, tem uma qualidade de vida excelente, mesmo assim, não consegue emagrecer. A gordura deforma a pele, dá uma aparência de casca de laranja. A pessoa tem dores absurdas, sente o corpo pesado, o tempo todo fadigado, leva a uma saúde mental de depressão
E assim, a pessoa muitas das vezes entra na cirurgia bariátrica, como foi o meu caso, minha esposa é uma pessoa que acabou passando por uma cirurgia bariátrica por conta desse problema, não diagnosticado, não reconhecido na época. Depois passou por inúmeras cirurgias plásticas, não obteve sucesso. Depois fez tratamento com medicações emagrecedoras, também não obteve sucesso. E nisso eu fui gastando, gastando, procurando ajuda, até que eu encontrei, né, um companheiro de muitos anos de formação que veio me ajudar, que veio me trazer conhecimento, que hoje é a pessoa com quem eu convivo, com quem eu trabalho, com quem eu aprendo todos os dias, o Dr. Darcio. E ele me ensinou, ele disse: Guilherme, essa doença tem tratamento e você vai tratar. Foi assim que eu decidi voltar, decidi iniciar, decidi aprender sobre essa doença que muito me afligiu dor à minha família, às pessoas que a gente convive, e com pouco tempo eu obtive sucesso. E aí eu entendi que existe uma dor onde muitas das vezes as pessoas não veem. Foi onde eu decidi que eu precisava disseminar a informação, eu precisava, dentro dessa mentalidade que no processo eu vivi e eu criei, que é mudar o ambiente, que é mudar a mentalidade, e nos trouxe sucesso para mim, para minha esposa, porque no processo ela alcançou, né, a melhora da qualidade de vida, sem dores, sem fadiga, sem cansaço, a pele mudou completamente. E eu, nesse processo, perdi 25 quilos, mudei a minha alimentação, mudei a qualidade de vida, Você acabou indo junto, então. ela acabou modificando a minha vida. E nesse processo eu aprendi que a melhor forma de obter sucesso, de a gente obter êxito, de a gente conseguir tocar as pessoas de uma forma que ela não vai voltar para aquele estágio que ela estava antes, é mudando a mentalidade. Você muda a mentalidade, automaticamente você vai mudando as suas falas e aí, consequentemente, as suas atitudes mudam, o seu ambiente se transforma. Quando você vê, você começa a obter esse resultado no ambiente profissional, no ambiente social, no ambiente familiar e automaticamente tudo prospera para dar certo. Tudo começa a melhorar e a gente se torna pessoas saudáveis. Porque a gente sempre fala, é um jargão que eu uso, que é ser saudável é o novo. E que eles falam, quando algo muda, tudo muda. É Tudo muda. interessante, né? Parece. Mas que interessante essa história. Você vê, eu vim te entrevistar aqui, porque você trabalha com a questão do emagrecimento e você vem me contar essa história. Por que que tudo começou, tá vendo? Então foi lá na sua esposa, começou um sofrimento que vocês tiveram ali. Acredito que foi um sofrimento, né? Para você trazer isso para as pessoas, como de fato, às vezes, uma doença, dependendo do estágio que tiver, não é verdade? Eu posso dizer para todos vocês que são nossos pacientes, que são os nossos companheiros, que nós temos um relacionamento com vocês. E eu não escondo isso deles, eu digo isso para eles o tempo todo. E eu posso afirmar, eu vivi a dor que vocês estão vivendo, eu entendo a dor que vocês vivem, eu compartilho dela de uma proporção diferente, cada um da sua forma, do seu jeito, mas eu entendo. E quando você entende, você sabe todas as etapas e todos os processos que a pessoa vai viver, as negações, as aceitações, e você sabe os melhores caminhos. Pode ser que não seja o melhor para aquela pessoa, porque todos nós somos diferentes. E aí no nosso tratamento, a gente vai se descobrindo. Então, assim, a nossa equipe, eu junto com a pessoa, junto com o nutricionista, com o preparador físico, a gente vai descobrindo qual o melhor esporte para você, qual que você mais gosta, qual a atividade que você mais gosta, qual o alimento que você mais gosta, porque uma pessoa que não está acostumada a comer fruta e verdura, ela não tem uma preferência, ela não tem algo que ela gosta. E eu passei por isso. Então, como eu passei, eu falo, agora a gente vai se descobrir. E aí? Então, cada consulta é uma descoberta, é uma comemoração, é uma alegria, e isso muda. É um ambiente muito diferente de muitos locais, é um ambiente de muita alegria, de muita vitória, de comemoração e às vezes de puxão de orelha também. Eu ia falar isso, então de repente o pessoal tá ali consultando com você, convivendo com você no dia a dia, às vezes vai pegar o doutor Guilherme um pouco bravo ali, um pouco intenso no tratamento, então não é brabeza, não é xingamento, é cuidado, seria isso? Exatamente. É uma coisa que vocês que se relacionam comigo lá no consultório sabem. A gente tem uma parceria, um relacionamento e nós temos uma ideologia na qual a gente não trabalha com ameaça, não trabalha dizendo o que vai te acontecer. Nós sempre mostramos o mundo que tem lá fora, o que você pode conquistar,
aonde você pode alcançar, a qualidade de vida que você pode ter, aquilo que você pode conseguir. O que que você quer daqui a alguns anos? Você sente falta de brincar com seu filho, de correr, de praticar esporte, de poder fazer aquilo que você fazia há 10 anos, de ser aquela pessoa que você era quando você se casou há 15 anos atrás? Óbvio que não tem como você ser essa pessoa, mas você pode ser uma versão dela melhorada. Você pode não ter o preparo físico, mas você tem a maturidade. Então, você quer? Você pode. Esse aqui é o caminho. Vamos fazer junto? A gente segura um na mão do outro e vai. Essa é a ideia. E bacana demais, porque você falou, os filhos vão crescer, não tem jeito, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, porque a gente tem que ter energia lá na frente. Não adianta ficar fazendo de qualquer jeito aqui não, porque vai dar errado lá na frente. Ele vai precisar de você de uma maneira agora, e daqui a 5 anos de um jeito, daqui a 10 de outro. Então a gente tem que se preparar para isso. Seria isso? Exatamente. É ter um plano, porque ser saudável é o novo luxo, e para você poder desfrutar desse luxo, você tem que ter um plano. É um planejamento. E nesse planejamento é que você tem que se preparar hoje para a doença que muito provavelmente você vai ter amanhã. E a gente já sabe, já é confirmado que a obesidade é uma doença crônica. Você não trata ela hoje e está resolvido, não existe cura para ela. Então, você tem que mudar o quê? Se reeducar alimentar, fazer uma reeducação social, você tem que fazer um preparo físico, porque você vai mudar a sua vida, então você precisa se tornar uma pessoa que é adepto à atividade física, é adepto ao esporte. Então você precisa se reencontrar, encontrar as comidas que você consegue, que você tem mais afinidade, o esporte que você tem mais afinidade, porque aquilo ali vai fazer parte da sua vida. Porque quando a gente vai escolher uma casa, um carro, a gente escolhe o carro que a gente precisa. A gente não usa um carro que é baixo para quem convive ou vive em fazenda, né? E a gente não escolhe um apartamento para quem tem muita gente, que tem muitos filhos, que tem animais. Então, em alguns pontos a gente se prepara, a gente cria um objetivo de vida, uma meta, mas quando é da sua saúde a gente não faz isso. A pessoa constrói uma casa planejada, mas não planeja sua própria saúde. Por quê? A gente tem que começar a se perguntar sobre isso. Porque é interessante isso aí que você está falando. A pessoa fala que o tempo é muito importante, mas será que ela está investindo no jeito certo? É o bem mais precioso. A gente fala que o bem mais precioso é o tempo, mas o que que é o tempo? O que que é o nosso tempo? Porque o seu tempo é diferente do meu tempo. Você acha que o tempo para uma pessoa de 70 anos, ela tem o mesmo valor que para mim? Nunca, nunca. Se você conversar com uma pessoa que está com 70, 80 anos, ela vai falar que trocaria tudo que ela tem por mais 5, 10 anos do que eu tenho. E a gente não entende isso até chegar numa situação que é muito ruim. Porque o pessoal fala que o importante é o tempo, mas será que, por exemplo, dedica aquele tempo a uma atividade física, como você disse, uma caminhada, ou será que está dedicando a ganhar dinheiro? Não sei, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? O pessoal Olha, tem investido no bem mais precioso ou fica só na teoria? eu vi uma vez uma fala de duas pessoas conversando, numa situação igual essa nossa aqui, que eu, de certa forma, levo para a vida. Quando você recebe uma proposta de trabalho que você vai ganhar, às vezes, 30, 40, 5, 20% do que você ganha normalmente, você acorda 2, 3 horas mais cedo e chega 2, 3 horas mais tarde. Mas quando é para acordar 40 minutos mais cedo para fazer uma atividade física que vai te trazer anos de vida, e vale muito mais do que aquele momento ali, aquele dinheiro ali que você vai receber que às vezes não vai nem mudar a sua vida, você não faz. Você não tem incentivo, você não tem vontade. Por que que você não tem vontade? Porque você não entende o valor daquilo ali. E quem já passou por alguma dificuldade, que entende esse valor, vai longe. Por isso que normalmente as pessoas que passaram por alguma situação de doença têm a tendência de ter resultados extraordinários. Por quê? Porque ela muda o ambiente, ela muda as atitudes e dali pra frente ela não abre mão Ela daquele valor ali. sabe o que vai acontecer, na verdade. Quem geralmente Exatamente. não sabe, não aconteceu, a pessoa passa a valorizar mais o tempo, valorizar mais a vida. Na verdade, tempo, aí a gente está falando aqui na questão do emagrecimento, atividade física, mas até tudo. De repente, 30 minutos mais cedo para ler um pouco, para orar, vamos falar aqui, né? Cada um com a sua religião, tá, gente? Eu respeito a religião de cada um, mas para orar um pouquinho, para pedir a Deus uma coisa. Será que o pessoal tem feito isso? Quanto Exatamente. tempo leva para agradecer? Bom dia, obrigado por despertar mais um dia. Quantas pessoas será que fazem isso? Exatamente. E o processo de emagrecimento, ele é exatamente isso. O processo de tratar
Uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa que tem uma obesidade, tem uma discapacidade, uma pessoa que está ali sofrendo na menopausa por questão hormonais, a pessoa que tem sarcopenia, que é aquela pessoa idosa, né, que está perdendo massa muscular, que tem uma fraqueza constante, quando você inicia um tratamento, que ela começa a recuperar a qualidade de vida, gente, o básico, amarrar um sapato, subir uma escada, a pessoa chega pra você e fala, doutor, eu fui ver meu netinho, que eu não via há semanas, há meses, porque ele só fica no quarto, porque ele sobe pra brincar com os amiguinhos e eu não consigo subir a escada. São coisas simples. E pra você, traz um entendimento verdadeiro de valor. É aquela pessoa que estava com sobrepeso, que não conseguia andar 15 minutos atrás do filho. Aquela mulher que não conseguia dormir de jeito nenhum, sofrendo. Aquela pessoa que não lembrava de nada, que tinha medo de sair de casa porque não lembrava da chave, não lembrava de nada. Então, assim, muda completamente o jogo. Realmente muda. Pra você, pra mim, pode ser algo que não faz diferença, mas é muito banalizado. A mulher chega, ai, todas passam por isso, é a coisa da idade. Tenta explicar pro marido que tá em casa com a mulher extremamente nervosa, que não deixa ele dormir, que não dá paz, porque ela também não tem paz, e não aguenta se queixar de problema, de fraqueza, de indisposição, de nervosismo, de insônia, de calorão. Tá um frio danado e o ar tá lá no 16, eu sei que, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar nesse quarto. Ela, mas eu tô suando, já tá em bicas. E aí vai no médico, o médico fala, não, isso Faz é normal, parte. faz parte. Faz parte. O que chega de mulheres no meu consultório com o histórico, o estigma de ter sido menosprezada, de ter dito pra ela que é assim mesmo. Doutor, a minha última esperança é o senhor. Eu não vou em mais ninguém. Ninguém me ajuda. Já tentei de tudo. Então, e o tal do faz parte é complicado, né? Porque parece que tem que conviver com aquilo para sempre. De fato, é uma coisa que, como você falou, muitas coisas não tem cura, tem que conviver, mas tem como dar uma apaziguada, não tem mudar a direção ali um pouquinho, conseguir um pouco de paz através de alguns procedimentos, não é verdade? Fala isso pra uma pessoa, pra uma mulher que dormia 1 hora, 2 horas numa noite, que agora dorme 5, dorme 6 horas. Se tudo não mudou, Não, com certeza. completamente. Não é resolver o problema, porque muitas das vezes não tem resolução, faz parte de um processo natural. Mas é fazer com que ela passe pelo processo sem sofrimento, ou sofrendo o mínimo possível. Isso é a medicina. É isso que a gente precisa fazer. É fazer com que a pessoa perca peso, mudando a mentalidade para ela não voltar onde ela estava. A gente vive falando do efeito sanfona, que nada mais é do que algo natural. Porque ninguém nasce, óbvio, vou corrigir minha fala, porque muita gente vai julgar. Óbvio que tem bebês que nascem obesos por questões patológicas, por doenças, mas ninguém acorda de manhã com 40, 50 quilos a Não tem mais. jeito, é É um um processo. processo. Então, nenhuma empresa fecha da noite pro dia, é um processo. Então, o seu corpo é um templo. E o que você faz é um processo. Aquela situação que você vive hoje é fruto do seu ambiente, das suas escolhas. Começa assim: primeiro as suas escolhas, depois os seus ambientes, depois as suas atitudes. Então, automaticamente, quando você faz o caminho inverso, a gente começa a ter resultados completamente diferentes. Então, a pessoa, ela começa a mudar a mentalidade, ela começa a perder peso, começa a ter atitudes novas, começa a frequentar ambientes novos e automaticamente a gente começa a ter resultados novos. E essa pessoa dificilmente volta a ganhar peso. Em algum momento da vida, por ela ter geneticamente a obesidade, ela vai voltar a ganhar peso, mas eu tenho certeza que ela vai voltar a perder. Com certeza. E entrar um pouquinho agora na sua intimidade aqui de novo, porque você falou que mexe com todo mundo à volta, você passou por esse processo. E como é que foi essa em questão de conciliar o trabalho com o cuidado da sua esposa? E com certeza, o psicológico seu também ficou abalado, da família, mexe com todo mundo. É muito importante salientar isso, não é verdade? Sim, e foi uma fase muito difícil nas nossas vidas, né? Porque era frequentar consultas, cada decepção, cada resultado negativo. Isso aí eu era médico, né? Ainda sou. Nossa, eu Mas fico assim, eu imaginando falo isso. eu era porque eu era pros outros.
Pra ela não era. A sensação de impotência, É o porque, que eu faço? exatamente, as pessoas que às vezes estão vendo, estão assistindo aqui a gente, elas não vão entender o que eu passei. Mas a sensação que eu vivi quando eu tratei ela é inexplicável. É inexplicável. Porque eu vi todo mundo fracassar, inclusive eu. Porque o primeiro a fracassar foi eu. Porque eu, como médico, não consegui. Aí eu fui nas pessoas que eu achava que eram as mais qualificadas. E eles não têm culpa, porque eles também não sabiam, assim como eu. Doença nova, pouco falada, poucos sabem tratar de verdade. E aí eu, junto com as pessoas, a minha equipe que me ajudou, e hoje me passou conhecimento para que eu possa estar aqui, quando eu tratei, quando eu consegui, a sensação ela é indescritível. E aí eu peguei essa sensação que eu senti quando a minha esposa acordava, quando a minha esposa ia sair, que ela era outra pessoa, já não era mais a mesma. Eu falei, eu preciso fazer isso nos outros. Porque eu comecei a ver que um monte de gente tinha. E as pessoas que conviviam com ela, que tinham problema, como ela tinha, começaram a aparecer. Foi natural. E eu falei, eu vou mudar a vida de todo mundo. E nesse processo eu fui criando a mentalidade. A mentalidade que nós acabamos adquirindo no processo. Eu falei assim, a chave, o diferencial no nosso tratamento, além de saber tratar a doença, foi a mentalidade. Você falou que tem mais ou menos um ano que você mudou para isso. Quanto que é o tempo? Isso, mais ou menos um ano. 9 meses, 10 meses, mais ou menos. E muitos resultados desse tempo para cá que tem acontecido, muita gente procurando. Como é que tá funcionando esse processo aí? Sua vida ficou Uma meio loucura, bagunçado? Ficou uma loucura? uma Uma loucura. loucura positiva, você diria? Eu sempre falo a respeito disso. Quando a gente vive o processo de verdade, quando a vontade de vencer, a vontade de disseminar aquilo que você acredita, ela é maior do que você, quando você vê, o resultado ela é muito maior do que você jamais imaginou. Quando você vê, você já tá perdido no resultado que você teve. Você está perdido naquilo que você encontrou. Então, assim, muito mais pessoas do que você consegue tratar, muito mais pessoas, muito mais parceiros, muito mais amigos te procurando pelo aquilo que você vem fazendo. Então, assim, quando você vê, você fala assim, gente, eu já tô aqui. Eu tô com essas pessoas, aquelas pessoas que você nunca imaginou que você estaria perto. As pessoas com quem eu convivo, com quem eu discuto casos, com quem a gente conversa sobre os nossos pacientes para poder dar um resultado melhor. As pessoas que eu ali tenho para tratar comigo, cada vez pessoas com mais problemas, mais complexos, já foram em inúmeros profissionais, resultados que eu me assusto com a mudança de mentalidade, com a mudança de pessoa. Fala assim, uau, você encontra com uma nova versão da pessoa e a pessoa encontra em 10 meses eu Não é encontro só uma nova versão física, pelo que você tá falando, não, né? Porque o pessoal acha tudo. nova versão física, tá? Mas não é sobre isso. É aquela consulta de dois estranhos. Há pouco tempo atrás, eu tive uma consulta com um paciente, foi um dos meus primeiros pacientes, e aí foram dois estranhos sentando na primeira consulta. Você imagina, em 10 meses. Aí eu penso, daqui a 2 anos, quem ele vai ser e quem é você? É isso, é sobre isso. Sobre isso. 2 anos é muito tempo, né? Depende do ponto de vista, né? Mas 2 anos é um tempo interessante para fazer uma mudança. Aí, se a pessoa tiver realmente vontade de mudar, não é verdade? Muda tudo. E deixa eu te falar, e na questão de pai, sua vida como pai, quando a sua esposa teve problema, vocês já tinham a criança? Já Já. tinham? Como é que é o nome do filhote mesmo? Anthony, É uma das coisas mais importantes da vida. Mais importante. exatamente, é o amor da minha vida. Mudou até a questão dele, porque ele vem, né? Eu falo que as crianças são um reflexo da gente. Mudou também, então o ambiente dele também é outro hoje em dia. Completamente. Hoje meu filho, ele é viciado com fruta e verdura. De noite, enquanto algumas crianças pedem guloseimas, ele vai lá e pega maçã, pera, e assim, ele chega o tempo todo, ele tá comendo fruta, verdura, tem uma alimentação muito saudável, é uma criança que sabe escolher o que é certo. A família da minha esposa também são pessoas assim que adoram frutas e verduras. Eu vou falar que desde o começo o que menos consumia era eu. Então assim, a gente mudou junto, mas assim, mudou de uma forma que a gente começou a selecionar muito aquilo que a gente comia.
de uma forma muito bacana, muito natural. E o meu filho, ele vai não só reflexo, ele vai aprimorando aquilo que a gente faz, né? Então, assim, ele, de repente, a gente, eu tava pensando em fazer, não, papai, vamos ali comer um sanduíche, hoje é dia. Ele fala, não, papai, lá em casa, mamãe fez salada de fruta. Uma coisa assim que você fala, que isso? Ele começa a te guiar também, né? Eu falo que quando na época que eu comecei a fazer, minha esposa principalmente, né? Ela começou a fazer esteira em casa, porque tava faltando tempo, né? Nosso começo ali de adaptação de consultório, clínica, ela começou a gerenciar tudo. E aí tudo que a gente tinha que resolver, ela tava na esteira e resolvendo. E aí um dia eu cheguei pra resolver algumas coisas assim, eu tô vendo a esteira ligada, minha esposa lá embaixo, falei, uai, que isso? Eu lá, meu filho, de 4 anos na Que esteira. legal. O que você tá fazendo aqui? Ele falou, papai, também tem que fazer esteira, não é só vocês não. Eu falei, mas você não precisa, você é criança. Ele falou, mas eu posso? Eu falei, pode, filho, pode. Eu queria saber de você aqui depois, né? De onde vem o amor pela medicina? Porque eu vou te falar uma verdade aqui. Seu olho brilha quando você fala, você está mudando aí um pouco de área, um pouco de ambiente, mas a medicina parece que é alguma coisa que nasceu com o doutor Guilherme. Nasceu não, você buscou, né? Mas é alguma coisa que você, de repente, estava lá dentro na alma. A gente vai falar disso, mas depois do intervalo, tá? Vamos fazer um intervalinho pra gente tomar uma Vamos. água, um cafezinho? Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Estamos de volta com Sintonia Positiva, hoje recebendo aqui o Dr. Guilherme Disseu, que veio nos dar essa moral aqui hoje, lá de Contagem. Muito feliz novamente com sua presença, tá? Esclarecendo muita coisa pra gente. Eu queria saber essa questão da medicina. Como é que veio essa paixão pela medicina? É desde criança? É coisa de família? De onde veio essa ideia? Olha, eu confesso que foi uma surpresa até pra mim. Eu me descobri no processo. Veio uma oportunidade, e dentro dessa oportunidade de estudo, de aprendizado, eu era uma pessoa que gostava muito de estudar. E me apareceu essa oportunidade de estudar medicina. Não era a minha primeira opção, nem de longe, né? Pelo contrário, o padrinho do meu irmão era um médico e a gente cresceu convivendo na casa dele. Meu pai era, assim, um segundo irmão para ele, né? O Alisson. E eu direto via ele Seu pai era sair. médico também, não? Não, meu pai era dentista daqui de Divinópolis, Armando. Muito conhecido, uma pessoa assim, apaixonante, as pessoas adoram ele. E nesse processo eu cansava de ver. Ele era urologista, ainda é urologista, e hoje até de equipe de transplante. Só que volta e meia ele tinha que sair para uma urgência, porque ele era cirurgião, e isso me consumia, né? Porque toda vez que a gente tava ali na alegria, no auge, ele tinha que sair. Era Então uma falava pessoa. em medicina, você escondia atrás. Tava Cara, lá. é impressionante. Falava de medicina, eu tinha um certo. Não vou falar, eu tinha um desgosto, de certa forma, né? Porque eu falava assim, nossa, ele era toda hora. Não me trazia a alegria falar em medicina, né? E aí no processo eu comecei a me descobrir. Né? Durante os estudos eu fui vendo, falei, cara, eu posso fazer isso. Eu posso tratar essa doença, eu posso tratar esse problema, eu posso resolver esse problema, eu posso mudar a vida das pessoas. E eu fui me apaixonando. Foi uma descoberta atrás da outra. Em cada caminho dentro da medicina que eu fui escolhendo, eu escolhi vários caminhos. E eu fui me descobrindo um pedaço de mim que me trouxe até aqui hoje. Então, assim, foram as batalhas, as dores que foi me trazendo, mas eu me descobri dentro da medicina. Foi uma descoberta. É, porque é interessante você falar que não tinha o dom, que nem eu te falei antes, o seu olho brilha quando você fala. Você Sou falar que corria da apaixonado pelo que eu medicina, faço. escondia atrás do sofá ali, é uma surpresa pra mim, viu? Eu esperei que você fosse falar assim, não, desde pequeno eu queria ser médico. Então não foi assim, não. Não foi, não Defi- foi. Mas hoje é o que eu falo. Quando a gente vê algo, eu paro e olho e falo assim, hoje eu entendo ele. Porque eu passei por esse mesmo processo dentro da minha casa. Então, eu volta e meia, ou grande parte desse período, até pouco tempo atrás, eu era ausente. Ou eu estava cuidando de alguém, ou eu estava indo pro hospital. Então eu fui essa pessoa. Só que aí, eu, como passei por isso, eu comecei a explicar meu filho, pessoas, Pra para entender, né? que ele entenda que eu estou passando e que eu também já passei.
No que Foi bom. você está fazendo, né? Seu filho entender isso é Exatamente. importante. Por que que você saiu e teve que ir lá? Aí Hoje ele sabe. ele entende a Entende. sua importância, não é verdade? Você trabalha no hospital, você é emergencista, como é que você tá essa função? Sim. Hoje eu trabalho, né, no consultório, atendendo, mas ainda atuo, né, na área de urgência e emergência, tanto adulto como pediátrica, dentro de hospital, dentro de UPAs. E eu ainda faço essas duas partes, né? Eu gosto demais de tratar a parte de urgência, mas me conquistou a parte de tratar as pessoas, de mudar a mentalidade, e é algo que assim, eu falo que quando a paixão vem, a gente acaba mudando, né? Não tem jeito. Quando a gente encontra realmente aquilo que a gente nasceu para fazer, isso começa a mudar o rumo da nossa vida e é natural. Quando você vê, você já tá ali, Não já tá é? desfrutando aquilo ali. Muda completamente o rumo da vida da gente. Quando a gente vê, a gente já tá ali. E, Tá e, falando daquilo ali, tá vivendo aquilo ali. e essa parte, assim, quando a gente encontra esse propósito, eu te falo porque eu tô nesse caminho, eu também tô me encontrando aí, me reencontrando, né, profissionalmente. Parece que não cansa. É uma canseira que não. É lógico que a gente fica cansado, exausto. Vamos aqui mentir, não. O corpo fica cansado, a mente fica Mas te dá cansada. prazer. Te dá prazer, você dorme tranquilo e a sensação que a gente tem não pode fazer, viu, gente? Fica claro que não pode fazer isso, mas a sensação que se tem, não sei se você tem essa sensação, é que se você começar a fazer aquilo ali às 7 horas da manhã e virar o dia fazendo até às 7 horas da manhã, dá a impressão que você não vai cansar. Você Vai não dar vontade de percebe. continuar, não é? Você chega de um dia cansativo, que você fez inúmeras coisas, e você, impressionante, e você pega e começa a falar a respeito disso. Então, às vezes, eu não sei se você, com certeza você passa por isso de uma forma diferente, porque eu sempre falo que cada um tem a sua forma de passar pelo processo, mas quando eu comecei falando, às vezes eu acho que eu falava para uma pessoa. E aí eu sempre pensava o seguinte, eu preciso falar disso porque alguém em algum momento vai ver, porque isso fica ali, tá gravado, acabou. E eu falava, e aí, de repente, quando eu vi, eu já estava com um problema para responder. E aí eu comecei a responder para todos, porque eu já não podia responder mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Eu já tinha que responder um público. E é isso que começa. Aí você começa a entender o seguinte: o processo quando você começa a mudar muitas vidas, você não sabe da onde tá vindo as coisas que te acontecem. Então, quando você muda a vida da pessoa que tá sofrendo e tem uma dor, você muda a vida de todos ao redor dela. E aí quando você vê, a irmã tá com você. A irmã traz a prima pra você. E quando você vê, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? A família toda. Por quê? Porque vai contaminando, vai iluminando, vai guiando todas aquelas pessoas. Então é algo que isso, eu falo, o que diferencia o meu ambiente hospitalar do ambiente do meu consultório? A alegria e as conquistas. Porque a pessoa chega, é uma comemoração. Faz parte ali, você disse que faz parte da família, da Faz parte da equipe. família, a gente comemora. Comemora com a minha equipe. A pessoa entra, a pessoa fica feliz de estar ali na sua clínica, no seu consultório. É um momento de alegria para ela. Porque dali que ela está trazendo os resultados dela. É ali que ela vem captar energia. E a gente começa. No começo, eu transmito a minha energia para ela. Eu ilumino ela. Aí depois parece que a vela acende e eu falo, meu Deus, a hora que eu tô meio apagado, ela vem, Vem, que não sei chega o que, feliz, e não é? sacou. É, exatamente. Mas é isso, essa é a verdade mesmo. Eu acho que a gente é o reflexo do ambiente da gente. A gente ilumina a pessoa e volta, que nem você fala, não tem jeito. Se não for ela que traz uma mensagem positiva, uma luz, outra pessoa vai trazer. De repente você tá ali, não, mas será que tô fazendo certo? Será que as coisas vão acontecer? De repente vem ela com o resultado. Doutor, deu certo, deu uma sumida porque eu tava fazendo isso, aquilo, mas tá tudo bem aqui, né? E chega um outro paciente, de repente, falando ele também a mesma coisa, não é? Deu Sim. certo. Ou chega um novo querendo buscar resultados. Deve ser muito bom. Não, você encontra com a pessoa. Eu falo que os caminhos das pessoas que mudam, no final, é sempre o mesmo. Então, quando você tá lá na Pampulha correndo para seu companheiro, seu familiar, o seu parceiro, ele passa e você não reconhece o cara. Aí, ó, o doutor Guilherme, é o fulano, ciclano. Aí a gente começa, o amigo da pessoa que mudou de vida te reconhece. Porque foi ele que trouxe você pro caminho dele, pô.
Não, com certeza. E os caminhos vão se cruzando, né? A gente, por exemplo, é um exemplo. A gente se encontrou em Itaúna, você é de Contagem, eu tô aqui em Divinópolis, a gente conversou pouco tempo, não tivemos muito tempo, e já gerou uma conexão ali que você, pô, a mim, eu já busquei a você ali, estamos aqui fazendo, levando informação positiva, espero que esteja sendo positivo para vocês, para um monte de gente. Tá vendo como é que são as coisas? Exatamente, exatamente no momento que você falou, eu, você com poucas palavras disse pra mim, sem colocar nenhuma palavra da que eu vou dizer. Você disse pra mim, eu mudo a vida das pessoas. Você disse o que você faz e foi isso que eu entendi. Eu peguei e falei, eu também. Então eu preciso estar perto de você. A gente precisa sentar pra falar, porque eu acredito que nós vamos mudar a vida das pessoas. Porque quando você faz algo que você acredita, que você já viu, que você já fez e que você já passou, acabou. Ninguém vai te convencer e o resultado não tem como dar outro. Não, o resultado ele é inevitável. Porque a constância, junto com a persistência, a resiliência, aquilo que você acredita que é a fé, não tem como não. Tem uma frase interessante que eu li que eu falo assim, ó. Eu nunca ouvi falar de alguém que não desistiu e não conseguiu. Exatamente. Eu falo exatamente a mesma coisa com palavras diferentes. Aquela pessoa que acredita nele de forma insistente, de forma perseverante, é impossível ele não dar errado. Não tem ninguém que acreditou demais nele e não deu certo, que não venceu. Não tem como. Não é verdade? Não tem como. Ele vence. Todas as pessoas que venceram na vida acreditavam demais Em nele todos os mesmo. campos, todas as áreas, aqui para a gente estar falando de uma coisa de outra, em tudo, que nem você Em falou, no tudo. processo de emagrecimento, de mudança de vida, de mudar de ambiente, de conquistar as coisas também, de dinheiro também, que seja. Dinheiro também ele é Exatamente. necessário, importante, não é verdade? Então isso é muito importante. Eu falo para as pessoas que estão comigo que o que define se você vai ter sucesso em um tratamento, seja ele qual for, médico, é você acreditar no que você está fazendo, tá? No momento que eu consigo fazer com que você, com que a pessoa que está ali na sua frente, que ela acredite nela mesmo, quando você diz para a pessoa que aquilo ali tem cura, que aquilo ali vai mudar a vida dela, a pessoa muda. Se você conseguir fazer ela acreditar nela, dá certo. Uma vez eu ouvi uma pessoa num podcast também, assim, num encontro, igual nós dois estamos, quando duas pessoas ou mais acreditam, Deus coopera para que aquilo aconteça. Com certeza. Então, se eu acreditar e você acreditar que você pode, vai acontecer. Só não vai se você não acreditar e se eu não acreditar. Então eu acredito nisso. E o tratamento das pessoas que sofrem de todos esses males, seja a doença que for, seja o problema que for que ela tenha, na área da medicina, ela precisa acreditar. Porque se ela não acreditar, ela não muda. Não muda. Mas ela dá a volta e volta pro mesmo lugar. Ela pode conseguir ali só na hora, no momento, mas vai voltar, não vai, como você falou, no processo, não vai seguir em frente. Não é sobre perda de peso, é sobre qualidade de vida. Porque quando a pessoa vê o resultado, ninguém convence ela ao contrário. Eu falo que um companheiro meu, ele fala sobre isso, ele fez um vídeo do que incomoda a gente. Né? Hoje as pessoas se sentem incomodadas pelas pessoas que estão fazendo tratamento de emagrecimento utilizando as canetas. Mas não se incomoda de alguém sentar na mesa, levantar para fumar, de uma pessoa beber até cair. Não se incomodam. Você fala, eu não bebo, você incomoda as pessoas. Ah, eu não como carne gordurosa, você incomoda as pessoas. É impressionante. O hábito ruim não incomoda. Não, com certeza. Vamos falar aqui um pouquinho agora. Você está lá em Itaúna também, não é verdade? Parece que você fez uma parceria em Itaúna agora. Vamos conversar aqui um pouquinho. Onde o pessoal vai encontrar o Dr. Guilherme também, que é importante isso aqui no nosso papo. Hoje eu tenho uma parceria com a Clínica Oral Art em Itaúna, onde eu atendo. Né? Também atendo em Contagem. Contagem eu atendo na região do Laguna. Em Betim, também atendo na região dos Chakras. São os 3 lugares que eu estou atendendo hoje. Estão precisando, pode procurar o Dr. Guilherme. Pode, lá. pelo nosso Instagram. Vocês conseguem encontrar não só o profissional Guilherme, também indico inúmeros profissionais, seja a região que você... Não é só o Guilherme, nós temos uma rede
de pessoas com a mesma filosofia, com a mesma ou até melhor, né, que a minha competência em várias regiões, seja de onde você estiver assistindo. Eu tenho profissionais, companheiros qualificados na sua região. Nós estamos aí em mais de 9 estados, somos uma rede de mais de 24 médicos, e a maioria atende em vários locais. São profissionais que com certeza pode e vai mudar a sua vida. E eu vou te perguntar uma coisa aqui, com relação, até você falou um pouco antes da gente vir voltar do intervalo. A pessoa fala que não tem tempo. A gente conversou em off isso na nossa reunião. A questão da pessoa, às vezes, estar ali dirigindo, pode fazer uma coisa. Dirigindo não pode falar no celular, não, gente. Cuidado, toma cuidado. Juízo. Mas às vezes. Botar pra gravar. Você grava, você tá dirigindo e aí exatamente. você fala como se você estivesse numa conversa aqui. Eu falo a questão ali, às vezes, de estar fazendo exercício físico, por exemplo. Ela tem um problema para resolver, a gente falou isso em off, não é verdade? Sim. A pessoa tá ali resolvendo um problema no celular e tá correndo, tá andando. É possível isso? Foi algo que a gente comentou, que eu acabei. Foi uma ideia que no nosso meio, todos os meus companheiros já faziam. E eu comecei a entender esse jogo. Foi algo natural. Não é algo que eu acordei de manhã e falei, eu vou copiar, não, foi natural. Eu comecei a fazer e todo mundo que fala pra mim, eu não tenho tempo. Eu falei, você não tem porque você não quer. Vou te dizer, olha pra você ver. Foi uma técnica que nós naturalmente desenvolvemos pra poder estar estudando, pra poder estar trabalhando, pra poder estar resolvendo as coisas. Você vai pra esteira e ali na esteira eu tô resolvendo meus problemas. Então eu escolho os piores problemas para eu resolver naquele momento, seja na bicicleta, seja na esteira, eu coloco ali o telefone, eu coloco ali o tablet, eu vou estudar, eu vou tentar, né, assimilar aquele tema, vou tentar resolver aquele problema, e quando eu vejo os 30 minutos de esteira, meu Deus, os 30 minutos de bicicleta, no final eu tenho que parar, falar, não, vou resolver isso em outro lugar. Já deu o que tinha que dar, já não tô dando conta mais, mas é um verdadeiro entendimento de que só não tem tempo quem não quer. Então, eu tirava, né, os problemas que eu tinha para resolver na hora que eu ia para esteira. Então, eu ia para esteira, colocava ali o telefone, ia caminhando e começava a resolver os problemas que eu tinha para resolver, e os pepinos que eu tinha, a agenda que eu tinha para fechar, o tema que eu tinha para estudar. E quando eu via os 30, virava 40, virava 50 minutos, eu tinha que parar porque eu não estava dando conta mais. E vou te perguntar uma coisa que eu percebo lá também, que eu te acompanho. Comecei a te acompanhar nas redes sociais. Antes de eu trazer o pessoal para entrevistar, eu dou uma stalkeada. É stalkeada que fala, né? Dou uma fuçada para ver se o papo vai ser Exatamente. bacana, positivo ali, né? Sua vida tá muito corrida, muito atribulada, mas eu percebo que você não abre mão lá de estar com seu filho nos momentos importantes e interessantes. Queria que você deixasse uma mensagem acerca disso aí, porque eu vi que você estava lá no meio, num sítio, alguma coisa assim. Acho muito importante esse estar intenso ali, porque a gente tem os momentos de correria, óbvio, da vida da gente. A vida, na maioria das vezes, eu falo. Eu busco o lado positivo, mas na maioria das vezes é correria mesmo. A gente tá correndo, mas de buscar essa intensidade, recarregar a energia. Exatamente. Eu falo para vocês que, mais uma vez, foi um processo que eu vivi. Eu, por mais de 3 anos, fui um pai muito ausente. Né? Eu me dediquei 100% ao trabalho, praticamente dia e noite, fazendo pós-graduação, fazendo especializações. Então, eu fui muito ausente. Muito. E nesse momento de virada de chave, onde eu me aproximei dessas pessoas, que eles me ensinaram o que eu estou ensinando para vocês, que eles me libertaram, eles abriram a minha mente para isso. A gente precisa viver o desfrute. A gente precisa de viver essa fase. Você tem que conseguir conciliar a sua agenda, que é o seu compromisso, o seu trabalho, com as pessoas da sua vida. E as pessoas da sua vida têm que ser a sua prioridade. Então, hoje, eu trabalho, mas hoje eu não abro mão de viver a minha vida. Não abro mão. Então, olha pra você ver o que essas pessoas me ensinaram e que hoje eu passo adiante, porque quando você doa o conhecimento, ele volta, quando você menos espera, ele te atropela. Uhum. Então, o que eu aprendi? Toda vez que eu vou viajar, tem um congresso envolvido. As minhas férias estão envolvidas com o meu aprendizado, com o meu trabalho, com o trabalho da minha esposa, com o estudo da minha esposa. Então a gente fez um pacto onde todas as vezes que a gente decide que a gente fala, vamos viajar, a gente tenta, na grande maioria, conciliar o desfrute com o aprendizado. E o nosso trabalho é a mesma coisa. A gente está num processo de construção, mas a gente agora não abre mão mais do desfrute. A gente não abre mão das férias, a gente não abre mão do descanso e não abre mão de que assim que a gente tem um tempo de estar com as pessoas,
do nosso convívio. As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer conviver. Então, eu vendo essas pessoas que eu convivo, eles me mostraram isso. Eu não esqueço nunca de um local que eu estava com o Bruno Avelar, que ele foi e falou, apontou pro irmão do César Menotti Fubem e falou assim, no momento que eu posso, ele pega o avião dele, e a gente, que eu tenho pra um pro local, ele pega o avião dele, eu pego o meu, a gente passa num caminho, encontra os dois, monta os dois no avião, e aquele período é o período que a gente tem pra poder... São os inegociáveis, tá vendo? É inegociável. Não E tem- é aí que você prospera. Quando você consegue casar e encontrar e conciliar as duas coisas, essa é a definição de prosperidade. É o exemplo que eu acabei de dar, em outra área completamente diferente. A atividade física. Tem alguns companheiros meus que ele grava os conteúdos fazendo esteira. O outro grava os conteúdos fazendo bicicleta. Tá ali na bicicleta, no speed. E ele tá falando pra você do conhecimento que ele tem no momento que ele tá praticando esporte. Ele tá te mostrando o seguinte. Por que você não tá trabalhando? Por que você não tá estudando? Por que você não está praticando esporte? Ah, eu não tenho tempo. Ô, rainha do... Então todo mundo que faz esporte é vagabundo? 24 horas, não é? Ô tia. Então você acabou de dizer que todo mundo é vagabundo, porque você não tem tempo para praticar esporte. Então quem tem tempo é à toa? Não é. Pô. A gente São tem que aprender a... inegociáveis, É não é? inegociável. A gente tem que... Prioridades. Essa questão familiar, que nem você falou, é inegociável. O assunto tá mudando um pouco, mas eu sempre tento fazer isso também. Tanto que hoje minha filha trabalha comigo, tá ali, né, Luana? Ela trabalha comigo hoje, tento fazer isso o máximo possível. Eu tenho umas reuniões que eu faço, tô mudando aqui, roubando um pouquinho do espaço, tá? Reuniões que eu faço de manhã, reunião de network, eu tenho ido muito. Eu já arrumei o meu mini empresário. Meu pequenininho, eu boto nele uma roupinha, ele vai comigo lá, toma um café, o pessoal chega lá. Se não couber ele, porque eu cuido dele pela manhã. Eu tenho um outro trabalho à noite, então eu cuido dele pela manhã. Então, durante o dia ele tá comigo. Se não couber ele no espaço, é o meu espaço de folga, que eu tô tentando evoluir também, seguir em frente, buscar conhecimento. Mas se não couber ele ali naquele espaço, que é o momento que eu tenho pra ele, eu não caibo também, eu volto pra falar, não, pra mim não dá, porque preciso levar. O mini empresário pode ir? Pode. Não pode, então eu não vou também. Exatamente. E eu tenho aprendido isso com você está dizendo aí, eu tenho aprendido muito isso. E a gente tem colocado, tanto eu como minha esposa, tem colocado exatamente a mesma coisa. Aonde eu não posso estar com ele e o tempo é dele, a gente não vai. Exatamente. Eu tenho certeza que isso vai te levar a um patamar de sucesso, de prosperidade e indescritível, tá? Então, assim, exatamente o que eu fazia. Hoje eu tento estar o mais próximo possível e o meu sonho, o meu objetivo é eu ter um tempo exclusivo para ele. Na minha agenda de trabalho, assim que a gente tiver todos os locais definidos de trabalho, a clínica pronta, tudo funcionando do jeito que a gente quer, a meta é exatamente essa. Todas as partes da manhã é exclusiva para ele. Esse é Por ele e para ele. Assim, pronto. Vai ser a parte da manhã para ele. Então, vou deixar até uma dica aqui, tá? Que eu faço. Eu vou com ele, a gente sai, né? Arrumadinho, tudo certinho. Mas eu não me importo o que vai dar, se vai suar, se vai sujar a roupa. A gente gosta de passar numa pracinha. A gente passa numa pracinha, são 10, 15 minutinhos que eu passo com ele ali, já que ele foi comigo no meu compromisso profissional. Eu faço questão de ganhar 15 minutos aí com ele. Eu ia falar perder de jeito nenhum, ganhar. A gente fica ali 15 minutinhos na pracinha, corre pra lá, corre pra cá. Aquilo pra ele se sente grato, que parece que ele tá... Sendo valorizado. Exatamente. Aí ele vai comigo, ele acorda, você fala, vamos, pai, porque ele sabe que a gente vai e depois eu vou parar e ter o tempo dele também. Então ele me ajuda de cá, eu ajudo ele de lá. Eu vou te contar que, Empatia. de certa forma, eu tô meio que aprendendo isso e aplicando. Hoje, por exemplo, a gente veio, né? A gente já tem um combinado, a gente vai sair, tem um local que ele gosta de ir, a gente vai ter que passar nesse local, vai ter que Isso. aproveitar. Então, assim, ele já negocia com a gente. Ele entende, tá vendo? Ele entende porque ele é reflexo nosso, a valoriza. gente criou isso na gente. E aí ele vê e ele também coloca, ele negocia também. Papai, você e a mamãe vão pra lá, não é? Então, quando a gente vai, por exemplo, viajar, todo local que a gente vai viajar, que eu vou estudar ou ela vai estudar, a gente tem que um local pra ele. Então a gente saiu pra ir pra um local, chegou lá, não, então, aqui tem esse local. Ele começa a entender. Ele já não é? começa. E eu, papai, aonde que eu vou? Qual é o local que eu vou poder escolher? O que tem lá pra mim? Então, é isso que vocês estão vendo que a gente prega, né? Que a nossa filosofia é essa, é passar pra você não só a parte da saúde, do emagrecimento, é a experiência de sucesso, a experiência de, vamos dizer assim, de maturidade que fez a gente conseguir prosperar e não só prosperar, aquilo que a gente
descobriu que pode mudar a sua vida para melhor, não é Com mesmo? certeza, mudar completamente, na verdade. Aqui, vou deixar você deixar uma mensagem, pessoal. E tá vendo, gente? A gente veio conhecer o Dr. Guilherme aí, ó, especialista em emagrecimento, um monte de coisa, e falamos sobre família, valores aqui. É um médico, tá, gente? Tá aqui comigo. Apesar do que a gente tá falando, né? Achei muito importante Com e muito certeza, tá válida a nossa certíssimo. Foi entrevista, um porque a aprendizado. gente falou sobre família, valores, sobre coisas pessoais aqui, coisas importantes, inegociáveis. Eu vim entrevistar um médico aqui, vou ter que te fazer um convite. Porque o papo fluiu tão gostoso e tão bacana aqui que eu quero que você volte. Um outro momento do programa que a gente está fazendo aqui é o Sementes de Positividade, onde eu quero que você plante a semente ali da informação, que eu sei que você lá no seu Instagram dá uma informação muito positiva, muito válida. O que você acha de você voltar aqui para Com o maior conversar com a prazer, gente? vai ser um prazer, faço questão. É um ambiente e uma mentalidade que eu quero levar comigo. E eu aprendi muito com você hoje, já vi que é uma pessoa que eu preciso ter como referência. É E recíproco, tá, da minha parte. vai ser um prazer, faço questão. Assim que você convidar, eu vou estar aqui de novo. Aí você vem o Dr. Guilherme, que hoje eu conheci o Guilherme, de verdade. É o que eu Perfeito. queria fazer, a essência do Guilherme. Quem é Combinado. essa pessoa que tem transformado a vida dos outros, mas eu queria você saber na sua essência, descobrir uma história super interessante. Fica o convite aqui então para você voltar no Sintonia Positiva. Tá feito o convite? Tá aceito? Aceito. Gente, eu vou cobrar, eu tô fazendo esse convite ao vivo com o pessoal aqui, porque não tem como isso. Comprometeu, depois eu coloco lá, faço um recorte com ele falando que vem, não tem jeito dele fugir. Combinado. A mensagem que eu deixo para todos vocês é: cuide, mude a mentalidade, que você vai mudar as atitudes e que os resultados na sua vida vão ser incríveis. Eu sempre falo, é um jargão da nossa equipe, porque ser saudável é um novo luxo. Não é só sobre perda de peso, é sobre mudança da qualidade de vida. Tudo que você fizer para a sua saúde vai ser incrível a mudança que você vai ter na sua vida. Em todas as áreas. Todos os aspectos. Todos. Quando algo muda, Tudo muda. verdade. Então fica aí, gente, a mensagem do Dr. Guilherme, que vai voltar aqui para entrar nesse assunto de forma mais específica. O Dr. Guilherme mesmo, hoje conhecemos aí. O Guilherme, foi um prazerão te receber, tá? Prazer. Pessoa muito do bem, pai de família, bacana demais te receber aqui. Com certeza você sintonizou positivamente com a gente, tá bom? Obrigado. Foi um prazer. Gente, não esquece de seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify. Ah, deixa o endereço do Instagram, como é que tá lá. O Instagram tá dr.guilhermedirceu, para todos aí me acompanharem e saber um pouco mais. Se você quiser mudar de vida, quiser ajudar algum companheiro, algum amigo que está com alguma dor, que tem dificuldade para perder peso, que está com problemas hormonais, que tem algum familiar que sofre de menopausa e que realmente não consegue, já tentou de tudo, não consegue perder peso, procura a gente que a gente vai te ajudar. Então é isso aí, gente. Foi mais um Sintonia Positiva, tá? Hoje com o Dr. Guilherme. Fiquem todos em paz. Bom dia, boa noite, boa tarde, independente do momento e de onde você estiver nos assistindo, que você fique em paz. Até mais, gente.